Olá, pessoal. Meu nome é Isabela, sou musicoterapeuta, professora de música, e nesse canal nós vamos falar bastante sobre pedagogia musical, sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. E uma das ferramentas que eu uso bastante nas aulas de música é a análise funcional do caráter. O tema da nossa aula aprofundada hoje vai ser os alunos distraídos. Como eu lido com os alunos distraídos? Eu tenho essa abordagem de usar a análise funcional do caráter, porque para mim ela explicou muitas coisas e ela me mostrou que somente com ajuste de atitudes e de linguagem a gente pode transformar muito a nossa aula de instrumento. Podemos transformar muito o nosso aluno e podemos transformar também a nossa prática. Hoje nós vamos falar um pouquinho como lidar com os alunos distraídos. Vamos lá. Vocês vão escutar umas tossinhas, porque eu estou um pouquinho resfriada, mas está tudo certo. Deixa eu projetar aqui maior para vocês, tá? Vamos lá. Vamos colocar aqui no cantinho, assim, ó. Né? Então, vamos lá, gente. Aluno distraído. Qual que é a visão que a análise funcional do caráter vai ter da distração? Quais são as causas dessa distração? Para quem já assistiu, a aula sobre os traços de caráter, vai ver que nós temos 5 traços de funcionamento básicos que são formados da nossa gestação até mais ou menos os 5 anos. E aí vocês vão ver que essa distração, ela pode estar presente em 2 traços específicos, 2 perfis de alunos específicos. Tanto no aluno criativo, que eu chamo de aluno criativo, que tem um traço esquizoide ali, como principal traço, tanto no traço, o aluno de perfil realizador, que tem como traço principal o traço rígido. Só que essa distração ela é um pouquinho diferente nos 2 traços, tá bem? No traço esquizoide, essa distração funciona como um mecanismo de defesa. Essa distração é uma desconexão. Lembram que eu falei para vocês que lá na fase da gestação, que essa criança passou por uma gestação em que a mãe estava um pouquinho mais tensa e essa criança aprendeu que se mexer ali dentro da barriga da mãe torna o mundo dela ruim? Então ela aprendeu a existir dentro da mente dela, ela aprendeu a desconectar o corpo da mente. Então essa desconexão ela vai praticar fora da barriga da mãe também. Então não é uma criança que vai ser muito dada a brincar demais, é uma criança mais paradinha, quietinha, uma criança mais imaginativa. Vai ser aquela criança que cria mais histórias, aquela criança que brinca mais sozinha, não é aquela criança que brinca tanto assim, correndo, pulando, brincando, né? Aquela criança que brinca mais dentro da cabeça dela. E como adulto, é um adulto mais isolado, mais quietinho, é um adulto que vai se desconectar. É um padrão essa desconexão dentro desse traço, tá, gente? Então, essa desconexão pode aparecer para a gente como distração. O aluno fica distraído, você fala com ele, ele parece que não está ali, ele muda de assunto, você começa a colocar uma música, ele fala do Carneirinho de Maria, ele fala do carneiro não sei o que das contas, começa a dar umas viajadas, e aí você tem dificuldade de trazer esse aluno para o planeta Terra e puxá-lo, né, de volta para a realidade. Então, essa desconexão você tem que identificar, tá? Que é uma desconexão ali desse traço esquizoide. Então, quais são essas causas? Se eu não sinto, não me afeta, por isso que ele se desconecta, para não sentir. Então, começa a perceber se você está fazendo muita pergunta, se você está encostando muito, se você está muito próximo. Então, talvez pode ser um mecanismo de defesa desse aluno. Às vezes, você está em uma atividade de encostar, de pegar na mão, e esse aluno ele não se sente tão confortável com esse tipo de situação. Ou você está numa situação de aprendizagem que você fica perguntando muitas coisas pessoais, muitas coisas que ele precisa falar sobre sentimentos, então ele começa a se desconectar, tá? Primeiro você começa a prestar atenção ali na sua atitude como professor. Por que ele está usando esse mecanismo de defesa? Tá? Se você está colocando ele em alguma situação de exposição, que ele tem que ir para frente ali e se expor e fazer alguma coisa na frente de todo mundo, então isso daí pode ser usado como um mecanismo de defesa. Então, se ele não sente, não o afeta, ele vai desconectar mesmo. Porque existir dói,
né? Ele aprendeu ali na barriga da mãe que toda vez que ele se mexe, o mundo dele fica ruim. Então ele aprendeu a ficar quietinho para não ter dor. Ele não quer ser rejeitado. Muitas vezes, o aluno que tem esse perfil, ele tem dificuldade de expor as opiniões dele, porque ele tem muitas ideias excêntricas, muitas soluções fora da caixinha, muitas ideias mirabolantes. E num primeiro momento, o que acontece com as pessoas que têm ideias muito mirabolantes? Essas pessoas acabam sendo rejeitadas, as pessoas riem das ideias mirabolantes dessas pessoas, né? Então, ele nem expõe as ideias dele porque ele não quer ser rejeitado. Ele vive no mundo das ideias, ele aprendeu a viver no mundo das ideias. E ele tem essa sensação de superioridade. A minha mente é brilhante e os outros não vão compreender a minha mente. Então ele se desconecta para ficar isoladinho no mundo dele ali, onde ele não sente, onde ele não existe, onde ele não tem o risco de ser rejeitado, onde ele fica ali no mundo confortável das ideias e onde ele fica ali na superioridade dele, que a mente dele é brilhante, você não compreende, ele não compartilha as ideias dele ali porque você tem uma inteligência inferior e você não compreende as ideias dele, tá, gente? É assim mesmo que a pessoa com esse traço pensa, tá? Então, primeira coisa, você vai ver que situação está acontecendo ali para esse aluno se desconectar, tá bom? Isso daí é um mecanismo de defesa. Pode ser que você esteja exigindo uma exposição, exigindo um contato muito próximo, esse aluno está se desconectando, tá? Um outro traço que também tem uma tendência ali a ser distraído, mas por outros motivos, é o traço rígido, que é próprio do perfil realizador. Lembra que a gente falou que o perfil realizador é o mão na massa, é o pega para fazer tudo? E nesse pega para fazer tudo, ele pode acabar se distraindo aí no meio do caminho, né? Agora vamos ver, qual que é o lance aqui do perfil rígido? Não é a desconexão, muito pelo contrário. É a conexão com várias coisas ao mesmo tempo, que a gente chama de pulverização. Desculpa, gente, deixa eu tomar uma água aqui, porque eu tô com essa tossinha alérgica e eu vou ficar tossindo aqui na orelha de vocês. Deixa eu tomar uma água aqui antes da gente continuar. Porque como aqui é ao vivo, eu não vou ficar editando essas aulas, né? Então vamos lá. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para caber melhor. Então, o traço rígido, ele vai pulverizar, né? Ele é multipotencial. Ele tem vários talentos. Por quê? Porque lá com 5 anos, 4, 5 anos de idade, ele entrou numa triangulação edípica com o pai. A menina buscou um par no pai e o menino buscou um par na mãe. Só que o pai já tinha um par e a mãe também já tinha um par. E ele se sentiu a ponta excluída do triângulo. E para se defender, ele aprendeu a ser competitivo. Para ele ser competitivo, ele tem que ser muito bom. E para ele ser muito bom, ele vai desenvolvendo muitos talentos. Então, vira uma pessoa multipotencial. Tá? Ele não se entrega a uma coisa somente, porque se eu me entregar somente a uma coisa, depois que eu não tenho mais essa coisa, eu fico com o quê? Eu tenho sempre um plano A e um plano B. Porque se o plano A não der certo, eu tenho o plano B. E quando o plano A não dá certo, eu me entrego para o plano B e automaticamente crio um plano C. Plano B não deu certo, eu fico ali, plano C e o plano D. Então, ocorre essa distração no aluno de perfil rígido, né, de traço rígido, porque ele sempre está procurando uma alternativa para não se entregar completamente. Ele tem interesses pulverizados, é um pouquinho de cada. Tá? Porque a graça para ele está no desafio, em provar que ele consegue, que ele é desafiado e que ele consegue. Ele não tem paciência, ele tem muita pressa, ele quer fazer tudo muito rápido, porque ele quer ser o primeiro. Tem múltiplos interesses, é o famoso multipotencial, né? Eu posso ter certeza que muitos professores aí estão se identificando também. Quando a gente fala, gente, é toda uma análise que a gente faz voltada para os alunos, mas a gente acaba fazendo de frente para o espelho, né? Porque não tem como a gente também não se identificar dentro desses perfis. E essa pulverização também acontece com o aluno de traço rígido, porque geralmente quando ele esbarra em alguma dificuldade, se você deu uma música para ele tocar ou uma atividade que ele tem dificuldade, ele vai pedir para trocar de música ou trocar de atividade, porque ele não quer mostrar para você que ele não está conseguindo realizar.
Então, é aquele aluno que, no primeiro momento, pode parecer que ele é distraído e não consegue se concentrar, mas, na verdade, ele está pulverizando os interesses dele, porque ele quer aplacar esse sentimento, essa sensação de não sou bom o suficiente, tá? Então, esse interesse pulverizado aí do aluno rígido é um pouquinho difícil de domar, porque a gente vê, se a gente não tem uma estratégia muito bem traçada ali com o aluno de traço rígido, a gente pode ver o caderno dele com um monte de música começada e nenhuma terminada, porque ele vai perdendo interesse, a aula vai ficando complicada, arrastada, ele pede para sair da aula, ele começa a reclamar, você começa a ver que a aula está pesada, arrastada e que não anda. Então é muito difícil lidar com essa distração, entre aspas, do aluno rígido. Tá? Então vocês viram que essa distração, ela tem dois motivos muito diferentes, né? Ou é por desconexão, ou ela é por pulverização. Então cabe a gente a identificar por quê? O que está acontecendo na aula que esse aluno está utilizando esse mecanismo de defesa? Né? O que está acontecendo ali que ele está precisando desconectar para se defender? O que está acontecendo ali que ele está se pulverizando para se defender? Alguma coisa ali está acontecendo, tá bom? Então você precisa primeiramente identificar qual é a raiz dessa distração, se é uma desconexão ou se é uma pulverização. Bom, gente? Então quem não assistiu a aula sobre os traços, tá aqui no canal, assistam a aula sobre os traços. Bom, Isabela, é aquele negócio, né? Eu sei por que eu agora já descobri por que o aluno se distrai. O que eu faço? Né? Eu costumo brincar assim. Eu já sei por que eu faço xixi na cama. O que eu faço para não fazer mais xixi na cama? Né? Eu vou fechar aqui esse mapa só para ele não atrapalhar, tá, pessoal? Uma brincadeirinha isso, né? Eu sei que eu faço xixi na cama, eu já descobri o motivo pelo qual eu faço xixi na cama. Agora, como que eu faço para não fazer mais xixi na cama, né? Opa, tudo certo aqui? Tá tudo certo com a filmagem, gente? Vocês estão me vendo? Acho que sim, né? Tá bom. Então, ó, orientações para lidar com cada tipo de aluno diferente. Então, os alunos que se desconectam, que são os esquizoides, como é que a gente vai pensar? A gente vai fazer engenharia reversa. Se ele se desconecta, porque ele vive no mundo das ideias, é no mundo das ideias que você vai se conectar com ele, tá? Você vai buscar uma linguagem com ele que seja a linguagem que ele fala. Você vai se conectar com ele de maneira racional, tá? Você vai se conectar com ele pelas ideias. Quais as sugestões que eu tenho? Trabalhar criação e improvisação na aula com ele é uma coisa que vai ajudar a trazê-lo para a concentração. Trabalhar análise musical com ele. Use lápis coloridos para trabalhar frase, semifrase, exercícios de percepção. Pedir ideias e sugestões. Gente, quer deixar uma pessoa com traço criativo, perfil criativo, traço esquizoide feliz, peça ideia para ele. Ele vai ter 1 milhão de ideias, tá? Peça uma ideia e valorize as ideias dele, tá bom? Não fica falando por cima da ideia dele, não gostei. Não, fala, nossa, que boa a sua ideia, eu vou usar a sua ideia. Posso? Você me autoriza? Então, dê valor para a ideia dele, bem? Traga curiosidades para a aula. Eles adoram curiosidades, eles são grandes bibliotecas. Então, traga curiosidades para a aula. Fala, você sabia que esse compositor, não sei o que lá, você sabia, traga fotos, imagens, curiosidades mesmo. Você vai trabalhar um determinado estilo musical, traga imagens, traga histórias sobre a vida do compositor, eles gostam de saber. Peça que ele pesquise essas curiosidades também. Traga tablet para a sala, um celular, e peça que ele faça essa pesquisa. Eles gostam de pesquisar, tá? E o que eu falei aqui em cima, né? Valorize as ideias. Não só peça as ideias, como valorize as ideias que ele vai te dar, tá bem? Valorize a excentricidade dele. Eles são excêntricos. É muito comum que um aluno com esse perfil apareça com um sapato de cada cor na aula, que apareça com uma roupa diferente. Eles vão aparecer com um acessório diferente. Eles são excêntricos, porque eles vivem em um outro universo. Tá? Então, valorize. Eu tinha uma aluna que ela vinha com um pé diferente, um tênis diferente do outro na aula. E ela gostava de ser assim, excêntrica.
né? Então valorize isso nele porque ele gosta. Não coloque esse aluno, não exponha esse aluno porque ele vai se desconectar, tá bem, gente? Não coloque ele no centro das atenções ou prepare ele para que esteja no centro das atenções. Fala assim, olha, eu vou dar uma atividade que eu vou pedir para cada um criar um negocinho, vou pedir para cada um fazer um improviso, e você fez um improviso muito legal, já na aula eu quero que você faça um improviso para mim. Prepare esse aluno para ele ser exposto, tá? E ensine os colegas a valorizarem as ideias desse aluno, assim como eles têm que valorizar a ideia de todos. Mas prepare esse aluno para um ambiente que ele vai ser exposto, porque ele não lida muito bem com a exposição. E trabalhe sempre com ele em processos racionais, análises, perguntas. Tudo que for racional, ele gosta. Tudo que você trouxer ele para o sentimental, para a sensação, ele vai se desconectar. O que for pensar, analisar, tabular, separar, assim, por dados, pesquisar, ele vai gostar. Então, é uma maneira de você engajar esse aluno. Se ele está se distraindo demais, provavelmente você está indo por um caminho que não é racional. E ele está usando a desconexão para se defender ali de um caminho que não funciona muito bem para ele. Bom, presta atenção também se você não tá sendo um professor muito felícia com ele, tá? Professor que abraça, encosta, beija, eles não gostam muito, então eles vão se desconectar, bem? E seguindo aqui, eu acho que vocês estão me vendo, né, gente? Acredito que não tenha travado. Acredito que não tenha travado minha imagem, mas se travou, deixa eu só arrumar aqui, ó. Pronto, deixa eu colocar, porque aqui tá aparecendo tudo travado para mim. E o aluno de perfil realizador. Se o aluno de perfil realizador ele está pulverizando, qual é a dificuldade dele? Se ele está virando 1000 pedacinhos, espalhando esses pedacinhos por todos os lugares, qual que é o papel do professor? Recolher esses pedacinhos. Você precisa ajudar esse aluno a se integrar, tá? Então, esse aluno, esse perfil se forma, pessoal, na fase da identidade, tá? Na fase que a criança está descobrindo a sua identidade. Então, você trabalhar processos de identidade com esse aluno na aula de música é muito importante. Então, você vai ajudar que esse aluno se integre, ele precisa de integração. Então, trabalhar questões de identidades, que para quem trabalha com musicalização, quem eu sou, onde eu moro, quantos anos eu tenho, onde eu estudo, né? Essas questões, essas músicas que trabalham essas questões de identidade. Qual é o meu gosto musical? Quem dá aula de instrumento, trabalhar artistas que esse aluno gosta, o que eu gosto de ouvir, né? Reafirmar a identidade dele ali como músico, o que eu gosto de tocar, tá? Ter cronogramas curtos, porque esse aluno não tem paciência para processos demorados. Então, se você tem um processo muito demorado para fazer com esse aluno, divida esse processo em etapas mais curtas, tá? Vamos supor que você tem uma música para fazer no recital e essa música vai demorar 1 ano para ficar pronta. Então, em 2 meses nós vamos fazer a primeira página, em mais 2 meses a gente vai fazer a segunda. Então, faça uma checklist com ele, para que ele vá dando check ali, sentindo que o processo está sendo concluído e vendo o progresso dele. Valorize a superação das dificuldades dele, porque para ele é importante saber que ele é bom no que ele está fazendo. Todas as vezes que ele se deparar com alguma coisa que ele é vulnerável, que ele sente que ele não é bom, ele vai querer desistir. Então valorize cada progresso, mesmo que seja mínimo ali, para que ele se sinta confiante e siga em frente. Ofereça desafios para ele, mas atenção aqui nos desafios. Ofereça coisas que ele dá conta de cumprir. Não vai oferecer um desafio que ele não vai dar conta de fazer, que ele fique mais frustrado. Ofereça um desafio factível, que ele consiga realizar, para ajudar a construir a confiança dele, tá bom, pessoal? Planos de ensino dinâmicos. O que é um plano de ensino dinâmico? É um plano de ensino que tem, assim, uma linha evolutiva, mas que você possa adiantar um conteúdo, atrasar um conteúdo, mudar uma coisa aqui e ali, tá? Um plano de ensino que você possa fazer uma alteração dependendo da demanda desse aluno. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma aluna que estava com dificuldade
em aprender do, ré, mi, fá, sol na clave de fá no piano. Então, eu ensinei primeiro as cifras para ela, como ela estava com dificuldade de ler as notas, eu deixei as notas, ensinei a cifra. Dó maior, C, Dó, Mi, Sol. Sol 7, Ré, Fá, Sol. Fiz assim com ela. Então, ela lia Dó, Mi, Sol, Ré, Fá, Sol. E aí, eu fui tirando as cifras aos poucos e fui substituindo pelas notas. E aí, aos poucos, ela foi trocando a cifra pela nota e ela aprendeu a ler. Tá? Mas cifra era uma coisa que eu ia ensinar só lá na frente. Eu trouxe para antes. Então, isso é um plano de ensino dinâmico. Eu posso adiantar um conteúdo conforme a necessidade do aluno. E eu tenho que ter um repertório vasto de estratégias com esse aluno, porque a aula tem que ser dinâmica, tá? Ele vai fazer as coisas muito rápido. Então, não adianta eu achar que ele vai demorar para fazer uma determinada música, ele não vai demorar. Então, eu preciso sempre ter um a mais eu sempre tenho que preparar uma lição a mais para esse aluno, caso ele termine rápido o que eu estou propondo para ele, termine antes do tempo. Então, sempre um repertório de estratégias, um repertório de músicas a mais ali extra, porque se ele estiver funcional, ele vai dar conta, tá? Então, deixa eu voltar aqui para mim. Pronto, deixa eu voltar aqui. Então, gente, vocês viram só como que a análise funcional do caráter ajuda a gente a descobrir por que os alunos agem da maneira que agem e como é que a gente se conecta com eles? Como é que a gente ajuda eles a transpor essas dificuldades? Como é que nós ajustamos pequenas atitudes e linguagem nossa ali, e atividades nossas na música também, nosso planejamento, toda a nossa metodologia, ela vai girar de acordo com isso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula sobre os alunos distraídos e aguardem aí o próximo tema. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês acessarem esse mapa mental e também o link do grupo no WhatsApp para vocês entrarem e terem mais assuntos, participarem das enquetes ali, receberem mais notícias sobre os perfis de alunos, sobre análise funcional do caráter, pedagogia musical e mais coisas do mundo da música aí. Um beijo e até a próxima aula.